Olá, seja muito bem-vindo à sétima aula da nossa série Aprendendo as Escrituras. E hoje nós vamos aprender um pouco sobre a vida do apóstolo Paulo. Vamos lá, deixa eu dar algumas explicações aqui. Na última aula que nós tivemos, se você não viu ainda, eu recomendo muito que você vá ver. É uma aula muito legal, que eu gostei muito de fazer, que é a aula sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Em seguida, seguindo a ordem dos livros do Novo Testamento, nós temos a carta de Paulo aos Romanos, que é essa nova seção que nós vamos estudar. Nós começamos estudando sobre os livros biográficos, os evangelhos, que contam a vida de Jesus Cristo. Nós temos o livro de Atos, que faz a ponte entre os evangelhos e as cartas, né? Que é um livro histórico. Ele documenta o começo da história da igreja. E então, nós estamos entrando nessa nova seção, que são as cartas. E dessas cartas, 13 cartas foram escritas pelo apóstolo Paulo. E como você sabe, aqui na nossa EBD, nós sempre temos uma sessão para falar um pouco sobre o autor daquele livro, né? E a vida do apóstolo Paulo é amplamente registrada nas Escrituras. Por isso nós decidimos fazer uma aula separada só para falar sobre a vida do apóstolo Paulo. Essa aula de número 7 vai ser dividida em duas partes. Hoje é a primeira parte, onde nós vamos falar onde Paulo nasceu, aonde ele foi educado, como ele era na religião judaica, como ele se converteu e como ele aprendeu sobre o Evangelho, né? A doutrina cristã. Na segunda parte, nós vamos falar sobre as viagens do apóstolo Paulo, as cartas que ele escreveu e a sua morte. E aí só então nós vamos falar sobre a carta de Paulo aos Romanos. E nas cartas seguintes nós vamos pular a sessão sobre o autor, justamente porque a gente fez uma aula separada só sobre o apóstolo Paulo. Tudo bem? Então vamos lá, vamos começar? E para começar a nossa aula, acompanhe aqui comigo no slide. Paulo, judeu por nascimento. Paulo nasceu numa cidade chamada Tarso, que fica na Cilícia. Hoje, essa cidade pertence ao território da Turquia. Tarso ele era uma cidade grega, mas que na época estava dominada pelo Império Romano. E essa era uma cidade muito importante, com um grande centro cultural, um grande centro comercial, porque era uma cidade que era ponto de cruzamento de várias rotas comerciais, várias estradas comerciais passavam por Tarso. Então era uma cidade muito movimentada. Sobre as suas origens, o próprio Paulo ele escreve o seguinte: circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Filipenses 3:5. O que Paulo quer dizer? Ele quer dizer que ele é um judeu mesmo, entre aspas, um judeu da gema, tradicional. O termo verdadeiro hebreu pode aparecer em outras bíblias como hebreu de hebreus. E essa expressão quer dizer um filho judeu, nascido de pais judeus, ou seja, uma família bem tradicional, a tradicional família judaica, né? Então, Paulo ele enfatiza muito isso nessa defesa que ele faz, não só aos filipenses, mas em outras cartas ele também faz esse tipo de defesa, porque ele quer dizer que ele não era um prosélito. O que era um prosélito? Uma pessoa gentílica, um gentil, que se converte ao judaísmo, ok? Então, Paulo ele quer dizer que ele era verdadeiramente um judeu, circuncidado ainda bebê. Ele nasceu na mais tradicional das tribos judaicas, que era a tribo de Benjamim, e ele era um verdadeiro e digno hebreu, no sangue, na cultura, no idioma e no estilo de vida. Aqui no segundo slide você pode ver bem ao centro a cidade de Tarso, onde ela fica localizada, né? Onde Paulo nasceu. Ali mais embaixo nós temos a cidade de Antioquia da Síria, uma cidade muito importante que nós ainda vamos falar. E mais ali embaixo nós temos a cidade de Jerusalém. E, apesar de ter nascido em Tarso, o próprio Paulo afirma que ele foi criado em Jerusalém, que é o centro da fé judaica. Ele diz isso em Atos 22:3. E dentro do judaísmo, Paulo ele tinha um currículo impecável, porque ele cresceu sendo educado por Gamaliel, o maior e mais ilustre rabino daquela época. Ele era um homem culto, sábio e piedoso. Gamaliel, ele tem algumas falas no livro de Atos,
aconselhando, né, ali no Sinédrio. E Gamaliel ele era um mestre, um professor, um rabino muito importante. Ele era o melhor rabino que tinha naquela época e Paulo cresceu sendo educado por ele, né, na tradição dos patriarcas. Então, através de Gamaliel, Paulo foi rigorosamente ensinado na lei de Moisés e nas tradições, nas regras e os preceitos dos seus antepassados. Sobre isso, Paulo ele escreve o seguinte: no judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Gálatas 1,14. Ou seja, Paulo ele era um jovem com um futuro muito promissor dentro do judaísmo. Ele foi educado para se tornar um grande rabino. Esse era o futuro que era projetado em Paulo. Uma pessoa de uma família muito tradicional, que foi educada no centro da fé, né? Jerusalém é a cidade santa, né? Como alguns dizem, é a cidade onde estão os mestres, o templo, onde eram feitas as festas, os sacrifícios. Então, Jerusalém é uma cidade que respirava religião e Paulo cresceu nessa cidade. E cresceu sendo educado por uma pessoa de muito renome que é Gamaliel. Eu fiz só uma anotação aqui do que é um rabino. Um rabino ele é um líder religioso de uma comunidade judaica. Rabino ou rabi, como pode aparecer algumas vezes na Bíblia, é o sinônimo de mestre, ok? Agora nós vamos falar um aspecto muito importante da vida de Paulo, que é a sua religiosidade. Enquanto Paulo ele era praticante da fé judaica, ele era um fariseu, ou seja, ele fazia parte da vertente mais rigorosa do judaísmo. Os fariseus eles tinham muita ênfase na pureza e na obediência dos 613 mandamentos contidos na lei de Moisés. Eles tinham que seguir, eles seguiam à risca os 613 mandamentos da lei de Moisés. Eles se apegavam bastante a indicadores de pureza e santidade, né? Como nós vemos várias vezes, né? Jesus discutindo com os fariseus por conta desses indicadores de pureza e santidade, que são, por exemplo, a circuncisão, o dar o dízimo, guardar o sábado, os rituais de lavagem cerimonial, comer sempre os alimentos cerimonialmente puros e a celebração das festas. Os fariseus eles davam muita ênfase nesses aspectos e para eles, se você não cumprir esses aspectos, você era um judeu menor, né? Os fariseus sempre tinham esse orgulho muito grande, né? E para os judeus do tempo de Paulo e do tempo de Jesus também, né? O fariseu, ele era aquela pessoa que havia alcançado o ápice da experiência religiosa. Ele estava vivendo o topo da fé judaica. Ele era a pessoa mais judeu que você poderia encontrar, entendeu? Ele era o ideal mais elevado que um judeu poderia desejar. E Paulo fazia parte dessa vertente do judaísmo, né? Aqui, o texto de Atos 22, 5 e 26, 10, que é Paulo falando da vida dele, né? Esse texto ele implica que Paulo poderia fazer parte do Sinédrio, né? O Sinédrio ele era um conselho de líderes judaicos, algo semelhante a uma Suprema Corte, né? Nessa época ali do Império Romano, o Sinédrio ele tinha bastante poder, então ele se assemelhava a uma Suprema Corte, né? O tribunal, a instância judicial mais elevada. O Sinédrio ele era composto por 70 homens com pelo menos 30 anos de idade, homens casados e de boa reputação diante do povo. Então, se Paulo fosse realmente um membro do Sinédrio, ele tinha essas características, né? Ele tinha mais de 30 anos, ele era casado e tinha uma ótima reputação, como nós vimos nos slides anteriores, né? A função principal do Sinédrio era legislar, criar leis, né? E julgar a vida religiosa e moral da nação. Tendo isso em mente, tendo isso em vista, a família em que Paulo nasceu, a educação que ele teve, aonde ele cresceu, como ele praticava a sua fé, né, dentro dos fariseus, né, nós podemos dizer que Paulo ele era uma pessoa muito ortodoxa, alguém muito inflexível, alguém obstinado. Então, quando você tem um movimento cristão surgindo, obviamente que Paulo, sendo o judeu que era, ficou extremamente ofendido com isso.
Isso levou ele a perseguir os cristãos. Ou seja, Paulo ele era a mão de ferro do Sinédrio para neutralizar e desmantelar qualquer nova vertente religiosa, né, que colocasse em risco a tradição dos patriarcas que ele cresceu e que ele era muito zeloso, que ele tinha muito apreço. Então foi isso que levou Paulo a perseguir os cristãos. E ele perseguiu isso ferozmente aqueles que afirmavam que Jesus era o Messias. Porque Paulo, como ele era judeu, fariseu, ele não acreditava que Jesus era o Messias. E que ele havia ressuscitado dos mortos. O termo utilizado por Lucas, o termo utilizado na Bíblia para descrever o ódio de Paulo em relação aos cristãos, essa palavra faz alusão ao arfar e bufar de um animal selvagem. Ou seja, um bicho raivoso que despedaça a sua presa. E em Jerusalém, que era onde Paulo morava, né? Ele entrava nas casas, perseguindo, prendendo tanto homens quanto mulheres. E ele não só entrava nas casas, prendendo tanto homens como mulheres, como ele não respeitava nem os espaços religiosos, ou seja, ele ia nas sinagogas, ele ia de sinagoga em sinagoga, prendendo e torturando cristãos, numa tentativa de forçá-los a blasfemar e a negar a Cristo. E nessa fúria, nesse furor que Paulo tinha pelos cristãos, ele não se conteve em fazer isso apenas em Jerusalém, mas ele pediu e conseguiu cartas para ir para outras cidades para perseguir esses cristãos, porque, como nós vimos na aula passada, uma grande onda de perseguição se abateu sobre Jerusalém, sobre os cristãos, com o aval do Sinédrio, né? E essas pessoas, obviamente, fugiram, foram para outras cidades. E Paulo ele estava tão cego de raiva que ele falou, eu vou atrás dessas pessoas, pediu autorização e conseguiu. Autorização para ir para cidades estrangeiras, perseguir e prender cristãos, para levar eles para Jerusalém, para ser castigado. E olha que doido, Paulo, ele achava que ele estava servindo a Deus fazendo isso. Ele achava que estava servindo a Deus perseguindo os cristãos. Porque, na visão de Paulo, ele estava certo, esses cristãos eles eram hereges, estavam seguindo um falso mestre. Esse tal de Jesus, na visão de Paulo até então, não era o Messias, ele não era um ungido de Deus, ele não ressuscitou dos mortos, na visão de Paulo até aquele momento, né? E nesse contexto ali inicial da história de igreja, Gamaliel, o tutor de Paulo, ele dá um conselho muito interessante. Ele fala o seguinte em Atos 5, 38 e 39. Portanto, neste caso, eu os aconselho, deixe esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Mas, se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Né? Então, olha que interessante. Parece que até Gamaliel está... Parece, né? Ele não está, mas parece que ele está até falando com Paulo. Olha, Paulo, cuidado para que você não se veja lutando contra Deus, né? Nessa sua perseguição contra os cristãos. E Paulo, mais para frente, como a gente sabe, vai perceber que ele estava extremamente errado. Bom, como eu falei anteriormente, Paulo ele pediu e conseguiu cartas de autorização do Sinédrio para ir em outras cidades perseguir esses cristãos e trazer eles de volta para Jerusalém a fim de castigar eles, né? Uma dessas viagens, ele estava indo para Damasco, que é uma cidade localizada a 230 quilômetros de Jerusalém, e a viagem durava cerca de uma semana. Nesse slide aqui você pode ver no círculo mais abaixo, no círculo vermelho mais abaixo, aonde fica Jerusalém. Ali você consegue ver Jerusalém, Belém, Emaús, aquelas cidades perto de Jerusalém. E ali em cima, no outro círculo vermelho, nós temos Damasco. Então olha como é distante Jerusalém ali embaixo e Damasco ali em cima. Então Paulo ele estava indo para essa cidade chamada Damasco, que fica na Síria, né? Já não é a Galileia, já não é a Judéia, é outro país, a Síria. Pelo texto subentende-se que ele estava próximo da cidade, quando Jesus apareceu para ele. Por volta do meio-dia, com grande som e grande luz, Jesus se mostrou a Paulo e ele caiu na estrada de Damasco. Como eu falei, subentende-se que Paulo já estava próximo da cidade, porque Jesus fala, entre na cidade e lá
te será dito o que fazer. E essa experiência de Paulo foi tão chocante que mudou completamente e imediatamente todas as crenças que Paulo tinha acerca de Cristo e acerca dos seus seguidores. Né? Naquele momento, tudo que ele acreditava mudou imediatamente. Né? E ele percebeu que ele não estava perseguindo os cristãos, mas ele estava perseguindo a Cristo. Né? Ele estava perseguindo a Deus. E aqui vale a pena mencionar uma coisa. Paulo não se converteu, ele foi convertido. Paulo não aceitou a Jesus Cristo, mas Jesus Cristo se mostrou a ele numa manifestação gloriosa e aí ele se converteu. Né? Afinal, quando Paulo vê Jesus, ele entende que Jesus ele era realmente o Messias. Ele realmente estava vivo, como os seguidores de Jesus Cristo anunciavam aos quatro ventos. Porque isso era o mais chocante da pregação do Evangelho naquele momento. Jesus ressuscitou. E quando Jesus aparece vivo para Paulo, isso se confirma. E ele fala, esses cristãos não estão mentindo, eles estão falando a verdade. Jesus está realmente vivo. E Paulo, ele atribui a sua conversão inteiramente à misericórdia e à graça de Deus. Ele fala, eu não fiz nada, foi ele que fez, ele que veio na minha direção. Né? Deus não deu a Paulo o que ele merecia. Em vez disso, ele deu o que ele não merecia. Né? E aqui eu convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo 1, nós vamos ler do 13 ao 17. O texto diz o seguinte, Paulo falando a Timóteo, né? A mim, que anteriormente fui blasfemo e perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Jesus Cristo. Essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas, por isso mesmo, alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Jesus Cristo demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, sejam a honra e a glória para todos sempre. Amém. Então Paulo ele fala que ele era blasfemo, então o que ele estava fazendo era blasfêmia, ele era perseguidor e ele era insolente. Mas, apesar de tudo isso, a graça do Senhor transbordou nele e fez dele exemplo. Confirmando aquilo que Lucas fala, né? Não vim procurar justos, mas chamar pecadores ao arrependimento. Então, antes de tratar com Paulo, Deus teve que quebrar o seu orgulho. Porque, como eu falei, ele era muito orgulhoso. Ele veio de uma família tradicional, ele estudou com o melhor professor, ele era o melhor judeu, ele fazia parte da seita mais rígida e ele tinha tanto apelo por essa tradição que ele perseguiu e prendeu outras pessoas e aí agora tudo isso sumiu, foi transformado a nada porque ele teve um encontro com Jesus Cristo. Então, perante as exigências da religião judaica, Paulo ele era impecável, ele era irrepreensível. Entretanto, diante de Cristo, em seu coração, ele se reconheceu pecador e salvo pela graça. E não por causa das suas obras, como os fariseus sempre enfatizavam, né? O encontro de Cristo com Paulo na estrada de Damasco transformou o seu conjunto de valores e a sua visão de si mesmo e do mundo. Então, aquele que antes era autossuficiente, ele era arrogante, ele era egocêntrico, ele foi convertido num servo humilde e cristocêntrico. Paulo se tirou do centro da sua vida e colocou Jesus no centro da sua vida. Paulo ele era justo aos próprios olhos, mas quando ele se compara com alguém que é infinitamente mais santo que ele, quando ele está na estrada de Damasco e ele vê alguém que é infinitamente mais santo que ele percebe a sua impureza. Então, isso transforma Paulo completamente. Sobre isso, eu peguei aqui
o comentário que um teólogo, Warren Wiersbe, fala sobre Paulo. Ele fala o seguinte: no que se referia ao seu cumprimento exterior dos requisitos da lei, Paulo era impecável. Mas ele se esqueceu de considerar os pecados interiores que ele cometia. Ao olhar para si mesmo e para os outros, Paulo de Tarso se considerava justo. Ele tinha um currículo incrível, né? Então, quando ele olhava para si mesmo e para os outros, ele era o top, ele era justíssimo, ele era um cidadão de bem, né? Mas, um dia, ele enxergou a si mesmo em comparação com Jesus Cristo. E foi aí que ele mudou os seus parâmetros e os seus valores e abandonou a justiça pelas obras em troca da justiça em Jesus Cristo. Paulo entendeu que ele não era justo, que comparado a Cristo ele era infinitamente pecador e que as obras, toda essa bagagem que ele tinha, toda a tradição que ele tinha não era nada. E aí ele escreve: tudo isso considerei como esterco para ganhar a Cristo. E então os homens que acompanhavam Paulo carregaram ele, porque ele ficou cego nessa experiência que ele teve na estrada de Damasco, e carregaram ele para dentro da cidade de Damasco. Alguém que estava montado num cavalo, né, super pomposo, literalmente caiu do cavalo e teve que ser carregado cego para dentro da cidade. Então, como eu falei, antes de tratar com Paulo, Deus teve que ferir e quebrar o seu orgulho. Em Damasco, ele passou 3 dias em oração e jejum, né, até que Ananias fosse ministrar para Paulo e curar ele da cegueira. E em seguida, Paulo foi batizado, e aí depois que ele foi batizado, ele se alimentou. Bom, o texto bíblico afirma que depois do seu batismo, né, Paulo passou alguns dias ali com os cristãos de Damasco e, sem dúvida, ele aprendeu muito sobre como é a vida no cristianismo, né, ali naqueles dias iniciais da fé. E nesses dias que Paulo passou com os irmãos damascenos, ele pregou, né? E a sua pregação chocou a muitas pessoas. Você vê que Paulo tinha, sei lá, 2 dias na fé e já estava pregando, já estava anunciando o evangelho. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia de novo comigo, dessa vez em Atos 9, 21 e 22, para a gente ver como que foi a reação do pessoal quando eles viram Paulo pregando. E o texto de Atos 9, 21 e 22 diz o seguinte: e todos que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam esse nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundiam os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias. Então, a pregação de Paulo era muito baseada na recente experiência que ele teve, né? Ele, um judeu fariseu, até então não cria que Jesus Cristo era o Messias. Ele nem sequer acreditava que ele era filho de Deus e muito menos que esse Jesus havia ressuscitado, como diziam os discípulos, né? Mas então Jesus apareceu para ele, vivo e em grande glória. Então, o que eles anunciavam era verdade. E agora Paulo ele estava se juntando a essa nuvem de testemunha que afirmava que Jesus ele era o Messias, afirmava que Jesus era o Filho de Deus e que ele estava vivo. Então, o choque das pessoas que viviam em Damasco foi justamente essa mudança súbita de Paulo. Porque antes ele negava fortemente tudo aquilo que agora ele estava pregando com grande ousadia. E entre os versos 22 e 23 do capítulo 9 de Atos, existe um espaço de tempo de pelo menos 3 anos. Após sua conversão, Paulo saiu de Damasco e foi para a região da Arábia, onde ele passou 3 anos a sós com Jesus e passou esses 3 anos estudando, lendo, orando e meditando provavelmente no Antigo Testamento, que era a escritura que ele tinha ali, e percebendo que a lei e os profetas, todos eles apontavam para Cristo. Nesse tempo, Jesus se revelou a ele de tal forma que ele não aprendeu o conteúdo do Evangelho da mesma forma que ele aprendeu as doutrinas do judaísmo, né? Aos pés de Gamaliel. Ou seja, Paulo ele recebeu o Evangelho por revelação diretamente
do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele fala que o que ele ensina, ele não recebeu de homem nenhum. Tanto que ele nem foi para Jerusalém, ele foi para a Arábia, para ter esse momento com Jesus Cristo, né? E só depois que ele teve esse seminário intensivo com Jesus, né, de 3 anos, bom, os 12 discípulos também passaram 3 anos com Jesus, então a gente supõe que os ensinos de Jesus demoram 3 anos para você aprender, né? Depois que ele passou esse tempo com Jesus na Arábia, ele volta para Damasco. E aí sim ele tem uma pregação mais robusta, né? E aqui o cenário se inverte. E Paulo agora que é perseguido pelos judeus por conta da sua pregação. Os judeus procuravam matar Paulo e o governo procurava prendê-lo. Né? Ali em 2 Coríntios 11, 32 e 33, Paulo fala que eles colocaram guardas nas saídas da cidade para ver se conseguia pegar ele, né? Por conta da pregação dele. Mas, com a ajuda dos irmãos que moravam ali em Damasco, ele conseguiu escapar durante a noite, ao ser descido por um cesto pela muralha. E aí Paulo escapou de ser preso e morto. E aí sim ele vai, finalmente, até Jerusalém. E quando Paulo chega em Jerusalém, a sua estadia na cidade foi um pouco conturbada, né? Primeiramente, os discípulos eles desconfiavam de Paulo e desconfiavam da autenticidade da sua conversão. Como eu falei, Paulo se converteu e ele não foi para Jerusalém. Ele foi ter o seu seminário com Jesus Cristo. Ele foi aprender com Jesus Cristo. E aí só depois, pelo menos 3 anos depois, é que ele vai para Jerusalém finalmente conversar com os discípulos. E quando ele chega em Jerusalém, existem muitas perguntas no ar, né? Tipo, se ele se converteu, por que ele não veio de imediato falar com os discípulos? Porque os discípulos eram a autoridade estabelecida por Cristo. Por que ele se converteu e não foi falar com Pedro, com Tiago, né? Onde é que ele teve esse tempo todo? Então haviam muitas perguntas no ar e muita desconfiança, né, quando Paulo chega em Jerusalém. E muitos, inclusive, acreditavam que ele estava fingindo a sua conversão para se infiltrar no meio dos cristãos e, de novo, mandar prender eles. Mas, né, a conversão de Paulo foi genuína e Barnabé tomou para si a causa de Paulo e foi testemunha diante da comunidade cristã de que a conversão de Paulo era genuína. Isso está registrado em Atos 9, 27. E acredita-se também que esse momento que Paulo foi para Jerusalém foi um período de 15 dias, onde ele passou com Pedro e Tiago, né, irmão de Jesus, provavelmente conversando sobre o tempo que Jesus esteve aqui na Terra. A gente não sabe o teor dessa conversa que Paulo teve com Pedro e Tiago, mas imagino que foi uma conversa muito boa, né? E, como o texto de Atos 9 nos descreve, Paulo ele andava livremente pela cidade de Jerusalém, a cidade onde ele cresceu, e ele andava pregando e discutindo com os judeus que falavam grego. Algumas bíblias pode aparecer que ele estava discutindo com os helenistas, né? E isso gerou um furdúncio na cidade. Porque esses judeus eles não estavam dispostos a permitir esse tipo de testemunho, né? Um tempo atrás eles estavam perseguindo exatamente esses mesmos cristãos e Paulo era um dos perseguidores, agora esse Paulo volta aqui falando desse Cristo, né? Então eles não aceitaram esse testemunho e eles queriam matar Paulo. E Deus revela isso para Paulo em Atos 22, 17 ao 18. Eles procuravam um jeito de matar Paulo, porque eles não estavam gostando desse testemunho dele. Lembrando que Paulo ele era um pregador audacioso, né, ousado. E aí, Paulo ele tenta argumentar com Deus. Olha que engraçado. Como que quem diz assim, não, eles vão ver que a minha conversão é verdadeira, porque eles sabiam como eu agia no passado e agora eles vão ver o meu proceder, né? Tipo, eu não quero sair de Jerusalém, eles vão ver o meu testemunho. Mas a decisão do Senhor é cabal. Paulo tinha que sair de Jerusalém imediatamente, porque Deus tinha outros planos. Deus tinha planos de enviar Paulo para longe, para os gentios. E aí, isso foi mais um duro golpe no orgulho do jovem Paulo. Ele teve que sair de Jerusalém porque ele estava mais atrapalhando a igreja de Jerusalém do que ajudando. E para preservar a vida de Paulo e acalmar os ânimos ali na igreja de Jerusalém, os irmãos que ali viviam enviaram Paulo para Cesareia e dali Paulo partiu para sua cidade natal, Tarso. E em Tarso, Paulo passa
14 anos em completo anonimato, em exílio e esquecimento. Você não vê falar de Paulo durante 14 anos. Paulo passa 14 anos longe dos holofotes, longe de ser o centro das atenções. Tarso foi o deserto da vida de Paulo. E o pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte: o deserto é a escola superior do Espírito Santo, onde Deus treina os seus líderes mais importantes. O deserto não é um acidente em nossa vida, mas é uma agenda de Deus, é um plano de Deus. É Deus quem nos leva para o deserto. Nós não gostamos do deserto. Ele não nos promove, ele nos tira do palco. Ele apaga as luzes dos holofotes e nos deixa sem qualquer projeção. Deus nos leva para o deserto, não para nos exaltar, mas para nos humilhar. Então Deus estava ensinando uma lição para aquele homem que era tão tradicional, para aquele homem que falava tão bem. E Deus estava ensinando uma lição para aquele homem que era tão orgulhoso e que provavelmente nesses momentos, nesses anos iniciais da fé, acreditava que a obra de Deus seria feita através das suas mãos, da força do seu braço, através da sua eloquência, através da sua fala, através da sua inteligência. Porque Paulo era um homem muito inteligente, falava diversas línguas, conhecia diversos autores. Então Deus estava ensinando uma lição para esse homem de que a obra de Deus é feita por Deus, né? Apesar de nós. Então essa foi uma dura lição que o eloquente e arrojado Paulo precisou aprender. Deus estava lapidando ele como uma pedra bruta. Estavam moldando-o como o oleiro faz com o barro. Deus estava quebrando o seu orgulho para que ele aprendesse uma lição importante que ele ensinaria mais tarde em suas cartas, que é: a nossa suficiência vem de Cristo. Paulo ele escreve o seguinte em 1 Coríntios 2, 4 e 5. A minha mensagem e a minha pregação foram muito simples. Em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, eu me firmei no poder do Espírito. Agi desse modo para que vocês não se apoiassem na sabedoria humana ou nos métodos humanos, mas no poder de Deus. E foi isso que Paulo aprendeu vivendo 14 anos de volta na sua cidade natal, em Tarso. E é isso, chegamos ao fim da primeira parte da nossa aula sobre o apóstolo Paulo. Para concluir, eu queria fazer a recomendação de 2 livros, se você quiser aprofundar um pouco mais na vida do apóstolo Paulo. Bom, na verdade 3 livros, porque o primeiro, obviamente, é a Bíblia. A Bíblia tem vários momentos assim onde Paulo relata sobre a sua vida em textos espalhados nas cartas, no livro de Atos. Então, se você quiser saber sobre Paulo, leia a Bíblia. Mas o segundo livro que eu queria recomendar é esse livro aqui, Paulo, o maior líder do cristianismo. É um livro fininho, escrito pelo pastor Hernandes Dias Lopes, que inclusive eu usei para preparar essa aula. É um livro muito bom, muito simples, uma leitura que não é difícil, mas que vai te ajudar bastante a conectar os pontos da vida desse homem que foi muito importante para o cristianismo. E o segundo livro que eu gostaria de indicar é um livro um pouquinho maior, um pouquinho mais denso, mais ali no detalhe da vida do apóstolo Paulo. Se chama Paulo, uma biografia, também do pastor e teólogo chamado N.T. Wright, onde ele vai ali detalhando um pouco mais a vida do apóstolo Paulo. Bom, por hoje era isso. Essa foi a primeira parte da nossa aula sobre a vida do apóstolo Paulo. Em breve nós vamos lançar a segunda parte da vida do apóstolo Paulo, onde nós vamos ver como ele saiu desse período de 14 anos em Tarso e se tornou o missionário que nós conhecemos. Nós vamos falar sobre as viagens do apóstolo Paulo, quando ele escreveu cada carta e também um pouquinho sobre o final da sua vida. É isso, vou ficando por aqui. Nós nos vemos na próxima aula e até lá fiquem todos com Deus e que a paz do Senhor os acompanhe.